que deveria ser até maior, incluir também outras pessoas, né, para ser representativo de todos os lugares, mas foi um grupo que foi criado meio que na correria, né, e a gente acabou criando o grupo, trabalhando para fazer o manual, e a gente tem feito essas sessões tirar dúvidas, e graças a Deus ele está sendo assim uma coisa de junção com outros serviços, o que é muito, muito, muito importante para a gente. Eu sempre digo que eu tento ver a maior parte dessas sessões, que são feitas todos os dias, né? 2 vezes ao dia, das 11 ao meio-dia, das 4 às 5, né? Incluindo casos de diversas localidades, porque quando eu assisto e quando eu participo, eu sempre estou aprendendo, né? E eu acho que isso que é o importante, que quando a gente discute caso, a gente aprende, a gente espera poder ajudar em alguma coisa e assim melhorar a assistência para as nossas pacientes. Hoje meu nome é Rosiane Matter, eu sou do Departamento de Obstetrícia aqui da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, né? E hoje eu conto também com a presença de um grande amigo, uma pessoa super, super, super sábia, que é o professor José Geraldo, que eu gostaria que ele se apresentasse, para depois a gente pedir para o pessoal que vai apresentar se apresentar. José Geraldo. Bom, boa tarde a todos. A Rosiane é muito amiga mesmo, para me apresentar assim, só uma grande amiga. E quero dar uma boa tarde a todos, especialmente a Leila, aí, que também já se conhece de algum tempo, aí, batalhando pela obstetrícia no país. E eu tenho feito parte desse grupo. Eu sou de Porto Alegre e trabalho na Escola de Clínicas de Porto Alegre e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para nós tem sido esses encontros muito salutares, porque a gente aprende muito nesses encontros. São encontros onde são casos, geralmente casos difíceis, onde a gente tenta dar alguma opinião aí, mas como é uma doença muito nova, a gente tem muita dúvida também. Mas as discussões têm sido muito ricas, e acho que todo mundo ganha com essas discussões. A gente tem a vários locais, então hoje nós estamos aí com vocês, mas o Brasil é muito grande, né? A gente não tem conseguido ir a todos os locais do país, mas estamos chegando em locais bem, bem diferentes, né? Então, espero que a gente consiga discutir alguma coisinha nova aí no caso de vocês, porque já vi que é um caso bem difícil. E eu vou pedir, então, agora a Leila que se apresente. Ela estava me falando, Rosiane, eu não pus as indicações, né, como é o IMIP. Eu falei, mas não precisa. Quem no Brasil não conhece o IMIP e aquele serviço maravilhoso que o pessoal faz lá? Leila, por favor, se apresente e apresente o Lucas. É um grande prazer ter você aqui hoje, tá? Num dia que você veio apresentar. Oi, boa tarde. Então, boa tarde a todos, a Rosiane, né, e também a Zé Geraldo. A gente fica feliz em participar desse esforço. Realmente tem sido, para todos, né, um grande desafio. Como o José Geraldo falou, é uma doença que para todos nós é muito nova e que a gente teve que aprender andando, né, com o carro andando, e eu acho que tem muito a aprender ainda, porque inclusive a cada nova variante, cada novo ciclo, a gente tem visto comportamentos diferentes. E eu acho que aprender com casos clínicos é sim um jeito muito bom, né? Claro que a gente lê resumos, lê revisões, mas quando a gente discute o que aconteceu com pacientes individuais, a gente sempre aprende muito. E então eu sou Leila, né? Eu trabalho no IMIP, em Recife, e aí, na verdade, o que eu queria dizer do IMIP, na verdade, era só dar uma ideia para quem não conhece de que o IMIP ele serve de referência para o estado de Pernambuco,
Pernambuco para as pacientes com Covid, e isso faz com que exista, obviamente, uma sobrecarga muito grande. Então, que algumas coisas que vocês vão ver é o que a gente tem visto no Brasil como um todo, que é a sobrecarga que a gente tem muitas vezes, né? Então, falta de leitos, falta de UTI, que acontece porque muitas vezes um serviço ele se torna referência. Pernambuco tem como referência o IMIP, e aí, às vezes, isso faz com que a paciente ela tem que se deslocar primeiro até o IMIP, e isso leva, obviamente, a atrasos nesse atendimento, e depois, muitas vezes, faltam leitos, principalmente de UTI, para todos os pacientes. O caso de hoje, na outra vez que a gente apresentou, a gente trouxe um caso que também foi muito desafiador, mas que teve um resultado positivo, e eu acho que é importante a gente falar sobre esses casos, mas até para que anime a gente, mas os casos também que não têm resultados positivos também precisam ser avaliados, até porque muitas vezes eles trazem muitas lições ou reflexões sobre o que é que a gente poderia ter feito diferente, né? Como a gente pode evitar outro desfecho favorável. Então, quem vai apresentar o caso é Lucas Fulco, que é residente nosso lá do IMIP, que tem sido realmente, assim, a minha mão direita ou esquerda, porque realmente ele e Natália tem, que é outra médica lá do IMIP, eles têm ajudado de uma forma, assim, descomunal. Eles ajudam na evolução dessas pacientes de UTI, e eu coordeno a evolução dos pacientes nas UTIs COVID. Então, o Lucas, inclusive, conheceu essa paciente, então ele tem toda a propriedade para falar sobre ela. Então, Luquinhas, pode projetar aí, começar a falar, aí depois a gente comenta no final o caso. Boa tarde, deixa eu só... Deixa eu só ver como é... Chefe, deixa eu lhe pedir para projetar a imagem, só porque eu não estou conseguindo aqui agora. Tinha testado, estava... Acho que agora foi. Tá indo direitinho, Lucas. Eu só não estou conseguindo visualizar ao mesmo tempo que estou aqui com vocês. Tem problema não. Ah, tu não Saiu, consegue ver? Lucas. Agora acho que foi, né? Não, agora não tá dando para... Agora tá. Ok. Agora tá, perfeito. Primeiramente, boa tarde. Queria registrar o privilégio que é estar aqui compartilhando com vocês um caso do nosso hospital. Agradecer as palavras da doutora Leila. De fato, tem sido um desafio para a gente conduzir essas pacientes, tendo em vista que tudo é muito ainda incerto, apesar de já termos aí mais de um ano de pandemia. Mas que bom que podemos compartilhar os casos e ajudar da melhor forma nossas gestantes e puérperas. Bem, eu venho trazer para vocês um caso lá nosso, uma mulher, DMDS, de 29 anos, agricultura, procedente de Bonito, uma cidade que dista cerca de 136 quilômetros da cidade do Recife, a cerca de 2 horas, mais precisamente na região agreste do nosso estado. Ela já está 4-2, com um aborto anterior, e ela vinha com idade gestacional de cerca de 30 semanas pela ultrassom do primeiro trimestre, e chegou para a gente no dia 29 de março, no final do plantão diurno, às 18h30, encaminhada com cerca de 10 dias de história de tosse e dispneia, evoluindo nos últimos 3 dias com dispneia. Ela chega no O2 suplementar, com cateter nasal, cerca de 4 litros por minuto, saturando 89%. Quero frisar aqui que a paciente vem transferida sem médico assistente, ela vem com técnico de enfermagem, e trazia para a gente um resultado de teste rápido negativo para IgG e positivo, o IgM dela positivo do dia de admissão. Uma paciente que negava comorbidades. Bem, no exame de admissão, a gente percebe uma paciente com estado geral regular, hipocorada uma cruz em 4, hidratada, afebril, consciente e orientada, que chega para a gente com uma saturação de 89, 87 em ambiente, e aí foi imediatamente introduzido, após a coleta de uma gasometria, a máscara não reinalante, com suporte de O2 de 8 litros por minuto,
e a paciente passou a saturar entre 93 e 95. Friso ainda que a escuta respiratória da paciente, pelo registro da equipe que admitiu, não tinha alterações que fossem relatadas no prontuário, mas ela apresentava um taquipneia de 36 incursões por minuto, e do ponto de vista obstétrico não tinha grandes alterações, com altura de fundo compatível com a idade gestacional, um BCF audível, e ela ficou como hipótese diagnóstica, então, a gestação pré-termo de 36 semanas e 6 dias, e uma síndrome respiratória aguda grave. Como conduta para ela, a gente colheu uma gasometria, ela veio com PO2 baixo, de 57,5, um índice de 108,4, a saturação dela era de 89, que condizia com a monitorização dela no momento da admissão. Foram solicitados exames laboratoriais, bem como o RT-PCR, através do SWAB de orofaringe e nasal, regulada ela em vaga de UTI, e também dentro do serviço para a gente, tendo visto que nós somos o único serviço, na verdade, aqui de Pernambuco, de referência dessas pacientes, e foi solicitada a vaga de UTI para ela. Ela foi mantida no suporte de O2 com máscara não renalante a 8 litros por minuto, foi iniciado antibiótico com ceftriaxona 2 gramas dia, azitromicina 500 gramas dia, feito a betametasona para maturação pulmonar, a Dexa para síndrome respiratória aguda grave com 6 miligramas dia, iniciado sulfato para neuroproteção. Ela subiu para nosso pré-parto e chegou lá e foi reavaliada às 9h30 da noite do mesmo dia, e aí foi percebida que a paciente, na verdade, relatou melhora do cansaço depois do aumento do O2 suplementar, mas ainda assim foi registrado que a paciente permanecia com estado geral regular, com persistência da taquipneia, com 30 incursões por minuto, saturando 97%, ainda permanecendo na máscara a 8 litros por minuto. Foi observado que a ausculta respiratória já dava para se perceber captação discreta na base direita, e do ponto de vista obstétrico ela continuava estável. Foi aumentada o suporte de O2 para 10 litros por minuto na máscara ainda não renalante, permaneceu com antibióticos corticoides, tanto para maturação pulmonar como para síndrome respiratória aguda grave com a Dexa, e ficamos aguardando a vaga de UTI da paciente. Pela superlotação do serviço, não havia disponível ainda no momento. 1h40 da manhã, já do dia 30, foi reavaliada, e aí foi percebido que a paciente já referia melhora da tosse, não tinha mais queixas do ponto de vista de taquipneia, e referia desejo de alimentar. Ela havia sido zerada a dieta dela, por motivo de risco de broncoaspiração, bem como a possibilidade de ter que interromper a gestação. A paciente estava saturando entre 98% e 100% na máscara não renalante a 10 minutos. Entretanto, foi colhida nova gase, a gente percebe aí uma queda ainda do índice na gasometria de 90, com um PO2 de 72. Os exames de admissão saíram, e o que a gente observa assim de relevante é uma proteína reativa de 90,5, os demais exames sem grandes alterações que pudessem nos ajudar na condição do caso de piora, né? Às 3h da manhã, cerca de mais ou menos 1 hora depois, ela foi reavaliada, e aí tinha sido, na verdade, terminado a primeira fase do sulfato para neuroproteção, a paciente continuava taquipneica, saturava 95 a 97 na máscara não renalante a 10 litros por minuto. Da ponto de vista do exame obstétrico, ela estava estável. Foi iniciada a segunda fase de sulfato de magnésio e permaneceu monitorizada para vigilância do padrão respiratório. Às 7h15, no plantão diurno, a paciente foi reavaliada, e apesar de referir melhora no desconforto respiratório, ela tinha um murmúrio vesicular diminuído globalmente, com a frequência respiratória de 40 incursões por minuto, saturando 90%, mesmo em vigência de máscara não renalante a 10 litros por minuto. Foi, então, decidida por interrupção da gestação da paciente por via alta. A raquianestesia foi contraindicada, tendo em vista a deterioração do estado materno dessa paciente, e aí foi indicada a intubação, a anestesia geral, para interrupção da gestação. Ela foi intubada com tubo 8, e a paciente pós-tubo evoluiu com broncoespasmo grave, e aí foi feita a medida broncodilatadora, e a paciente evoluiu com a melhora do quadro intubada. Foi uma cesárea e um RN feminino, de sexo feminino, estava na apresentação pélvica, com 1.650 gramas, nasceu no ápice do primeiro minuto com 4,
de 5 minutos com 9. O parto foi de 9h30 da manhã e, por gravidade da paciente e alpega do RN, o campeamento foi precoce. A paciente ainda intraoperatório, né, na transoperatória, apresentou uma atonia uterina, tendo sido realizadas as medidas do protocolo do serviço, com a citocina e misoprostrol, e feito a técnica de Belinte, quando sim houve resposta da atonia uterina e a paciente parou de sangrar. E aí a paciente foi encaminhada para a UTI às 6h30, às 16h30, às 4h30 da tarde. Na verdade, durante o procedimento cirúrgico, foi colhido Nova-Gaso, e a gente vê aí um índice de 103, com uma acidose, com PO2 de 103 também. A paciente foi encaminhada para a UTI, na UTI foi feita nova gasometria, apresentava um índice de 222, com pH de 7, um PO2 de 133. A paciente chegou estável na UTI, bem adaptada à ventilação mecânica, sem desconforto respiratório, chegou com parâmetros ventilatórios, o ventilador em VCV, com a PIP de 8 e uma FID de O2 de 100%. E aí, na ausculta respiratória, tinha roncos difusos. Foi realizado o protocolo de admissão da UTI COVID do IMIP, onde foi colhida a rotina de admissão de exames laboratoriais, essa gasto que eu mostrei para vocês. Foi mantida a paciente em sedação de dose baixa, com perspectiva de extubação precoce, e deixada no modo de PS. Foi colhido um raio-x na admissão, foi, na verdade, solicitado um raio-x de admissão, esse raio-x aí que eu trago na tela, com acometimento difuso, principalmente à esquerda, e com ambas as bases comprometidas. A paciente, no dia 30, ainda no dia da admissão, evoluiu aí com manutenção dos antibióticos, foi mantida a dexametasona pela síndrome respiratória aguda grave, iniciada a enoxaparina profilática e iniciado também o salbutamol de horário para ela e a ocitocina de profilaxia de HPP. A paciente evoluiu com estado geral regular, consciente, mas sonolenta, porque a sedação estava em dose baixa, hemodinamicamente estável, saturava 95% na monitorização de oximetria de dedo, e aí foi programada a extubação dela para o dia seguinte. No dia 31, na evolução do dia 31, a paciente permanecia estável, em ventilação mecânica, saturando 96%, e foi estubada às 9 horas da manhã, sendo feito a VNI, alternando com o O2 em catéter nasal. A paciente se manteve aí com antibioterapia, a ceftriaxona e azitro foi mantida. No dia 31 à noite, a paciente foi novamente avaliada, permanecia estável, estava aguardando a visita multidisciplinar do serviço, principalmente com fono, porque a paciente estava com sonda nasointeral, e aí era para substituir a dieta dela para via oral, e aguardar 48 horas de extubação, também de acordo com o protocolo do serviço, para poder avaliar uma alta para a enfermaria dessa paciente. Mas aí a gente já observa que a paciente saturava 92% no cateter nasal, ela estava assim, de 4 a 5 litros por minuto no cateter nasal. Eu avaliei essa paciente no dia 1º de abril, a paciente estava, apesar de estável, apresentando uma dispneia leve, não tinha tido mais episódio de sangramento, o exame obstétrico estava sem alterações, com o útero contraído, estava cerca de 2 centímetros abaixo da cicatriz umbilical, estava fazendo a dieta ainda por sonda, e o soro glicosado em bomba de difusão contínua para reposição. Ela permanecia com as mesmas medicações que eu comentei anteriormente, tanto o antibiótico como o corticoide e o salbutamol, e permaneceu na UTI, no cateter nasal, ainda aguardando a avaliação da fonoaudiologia e às 48 horas para avaliar a possibilidade de alta para a enfermaria pela conduta da UTI. Bem, no dia 2,
durante o dia no plantão diurno, a paciente evoluiu com taquipneia, percebido o murmúrio vesicular diminuído no terço inferior de ambos os hemitóraxes, e aí a paciente evoluiu com frequência respiratória de 29 e a saturação de 96%. Ela permanecia com respiração espontânea, e aí, tendo em vista a piora da taquipneia da paciente, foi optado por iniciar, na verdade, por aumentar o O2 suplementar para máscara não reinalante, aguardar mais uma vez aí a avaliação da fonoaudiologia para progredir dieta. A fono passou e permitiu o teste com dieta pastosa e líquida, e aí deixou a sonda fechada para a gente avaliar a progressão dessa paciente e avaliar a retirada da sonda, caso houvesse boa aceitação da dieta. Trago aí os exames da paciente, a gente percebe aí uma evolução do leucograma, com a leucocitose em ascensão, até o dia 3 ela fez 15.500 no leuco, a gente vê também uma plaquetose, o que a gente é comum em observar nessas pacientes com COVID, e uma função renal tocada, de uma creatinina de 1,13 com a ureia de 43. O PCR, a proteína reativa aí, 93,9. Deixa eu só passar, pronto. No dia 2 de abril, eu avaliei novamente essa paciente, e aí a paciente estava com uma boa resposta à oxigenoterapia, entretanto, mantendo um ataque de dispneia, na verdade, refratária a esse suporte de O2. Tinha sido aumentado o suporte na máscara não reinalante para 15 litros por minuto, a máscara estava topada, e do ponto de vista obstétrico, sem alterações. Ainda que tivesse feito 48 horas de extubação, eu pedi para conversar com os colegas da UTI e pedi para a gente permanecer essa paciente mais um pouco na UTI, tendo em vista o risco de instabilidade persistente. Na verdade, a paciente, ela desaturava aos pequenos esforços, e aí os colegas concordaram comigo, e a gente deixou essa paciente permaneceu com ela na UTI. Na avaliação noturna do dia 2 de abril, a paciente evoluiu com a melhora da taquipneia, foi, então, reduzida a suplementação com oxigênio, voltou para o cateter nasal a 6 litros por minuto, ela permaneceu com as medicações que estavam sendo feitas, tinha já uma descrição de um estado geral regular, a ausculta pulmonar permanecia da mesma forma, com diminuição no terço inferior de ambos os hemitóraxes, e aí a paciente permaneceu aí alternando a VNI e o cateter nasal. Foi programada a alta dela para outro dia, caso ela permanecesse em curva de melhora. Bem, no dia 3/4, essa paciente foi novamente avaliada, eu reavaliei essa paciente, e ela tinha uma piora do padrão respiratório importante, mesmo em vigência da máscara não reinalante, que ela evoluiu novamente com um ataque de dispneia durante a madrugada, e aí foi reintroduzido a máscara não reinalante a 8 litros por minuto. Ela tinha uma frequência respiratória aumentada em 36 e 38 incursões por minuto, mas saturava 96% às custas de esforço respiratório. Se queixava de uma dor nas mamas, e aí foi realizada a ordenha das mamas e deixada na prescrição também para a equipe de enfermagem ordenhar as mamas dessa paciente. O raio tinha um acometimento difuso, não está muito diferente do raio da admissão, com acometimento aí de ambas as bases. No dia 3, às 9 horas da manhã, essa paciente evolui com piora do ataque de dispneia, saturando 90% na máscara não reinalante a 15 litros por minuto, então aumentou aí de 8 para 15, o suporte de O2 dela, uma frequência respiratória de 40 incursões por minuto, e aí foi optado por deixá-la em VNI contínua para avaliar como seria a resposta dessa paciente, e dar mais uma chance aí na evolução do quadro dela. À tarde, 1h45 da tarde, a paciente evoluiu com a dispneia importante, precisando ser novamente entubada, ficou com um parâmetro ventilatório com FIO de O2 foi em VCV, com FIO de 100%, uma PIP de 10. Pós-tubo, imediatamente pós-tubo, a paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória, sendo realizado um ciclo de RCP, e voltou o pulso da paciente, tentando saturando 66%. Às 14h30, 20 minutos depois, a paciente evoluiu com uma nova parada cardiorrespiratória, e
novamente, após um ciclo de RCP, a paciente voltou, mas com a hipóxia severa de 63% de saturação na oximetria de dedo. Foi realizada uma drenagem torácica à direita e, iniciado droga vasoativa, a paciente começou com 35 ml/hora de nora. Evoluiu aí com a bradicardia, com uma frequência cardíaca de 45 batimentos por minuto, saturando 89%, mesmo depois de todas as técnicas de estabilização para o paciente. Apesar disso, estável do ponto de vista hemodinâmico, mas evoluiu com piora da pressão ao longo da tarde, e às 7h49 da noite, a paciente evoluiu com a ESP, e posteriormente com a sistolia, e mesmo após todas as medidas de reversão, a paciente vai a óbito no plantão noturno do dia 3 de abril. E aí eu passo a palavra para a minha chefe, para dar continuidade na discussão do caso. Obrigado. Ô, Leila, eu acho que o principal é discutir a hora que ela chegou e o final, né? Essa parte que acho que são as partes mais importantes do caso. Se você quiser falar, a gente vai falando também. Fica à vontade. Esse caso deixou a gente muito desconcertado, né? Eu acho que a primeira coisa em relação à chegada dela, que é o que sempre a gente fala, né? A transferência tardia, o não reconhecimento dos sinais de gravidade, né? Essa paciente ter passado 10 dias no interior e ser transferida já, desaturando, né? Com suporte de O2 e sem um suporte adequado, e isso foi uma coisa que deixou a gente bastante consternado, né, Rosiane? Isso daí é algo que a gente precisa sempre bater. Reconhecer os sinais de gravidade, reconhecer quando tem que transferir, e transferir de uma forma adequada, né? Porque isso, com certeza, foi um tempo perdido para essa paciente. Isso daí, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é um ponto fundamental que a gente pode discutir mais, né? Então, Leila, a semana que vem a gente vai ter uma reunião que a Fiocruz solicitou para a gente conversar com os gestores, né? E acho que uma das coisas que a gente tem que bater muito é que quem está, por exemplo, eu não conheço Bonito, não sei, eu conheço só um Bonito, que é o outro Bonito, perto lá do Pantanal, né? Mas, na verdade, essa paciente realmente, ela chegou saturando 89%, e ela ficou 10 dias, né? Então, será que o problema foi que Bonito não sabia que tinha que referenciar para vocês? Ou eles realmente... porque a gente pensa assim, nossa, eles comeram bola. Ou será que eles não comeram bola, porém não sabiam que tinham que referenciar? Como foi? Você lembra como foi essa transferência? Não? Na verdade, o papel de transferência, ele é horroroso. Ele tem poucas linhas escritas, não é isso, Lucas? Assim, eu não posso nem dizer, Lucas conhece o cara que transferiu. Entendeu? A gente conhece pelo CRM, né? Pelo nome do cara. Mas, assim, mas tinha pouquíssima informação sobre a paciente, na verdade. Sabe aquele tipo de transferência que é paciente com sintomas de Covid há 10 dias, transfiro. E ele não foi. Quer dizer, é muito... agora, realmente, eu não sei se a pessoa não conhece o problema... se falta conhecimento, se ele o que é que ele está vivendo lá também, porque a gente não sabe, às vezes, quais as condições que essa pessoa está. Então, eu não quero também julgar, entendeu, Rosiane? Agora, com certeza, é preciso ser feito alguma coisa. Porque, veja, o outro caso que a gente trouxe, também houve esse problema. Ela também chegou tardiamente, ela também foi transferida depois de começarem um monte de drogas que eram desnecessárias, né? E também já chegando desaturando. Então, não é uma coisa isolada, é algo que precisa ser feito, né? Então, acho que o que a gente precisava falar, né, Zé Geralda, também não sei se você quer falar, é que na hora que a paciente começa a sair daquele quadro leve e ir para um quadro que é moderado, que tem falta de ar, ou que os sintomas ficam persistentes, a paciente tem que ser encaminhada logo, né? Porque a grávida, ela
vai de um quadro para o outro rápido, essa paciente até que demorou, né? Ela deu uma lambuja. Ela falou, eu estou piorando, faz alguma coisa, né? E a gente tem que perceber que está com falta de ar, está com dificuldade, o transporte tem que ser feito e tem que ser feito de uma forma correta, num lugar, numa ambulância correta. Ambulância é o meio de transporte que tenha oxigênio, que tenha recurso humano e que se planeje o tempo que vai demorar, como é a estrada, porque o Brasil é um país muito díspare, né? Aqui em São Paulo a gente pensa que o trânsito pode estar parado, mas outro dia estavam falando que precisava andar 6 horas lá no Amazonas, né? E a estrada era esburacada, pegava rio. Aí é muito difícil, né? Uhum. Zé Sem Geraldo, você dúvida. quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, basicamente nesse sentido. Né? Que é importante assim, para o pessoal que trabalha na unidade básica de saúde, exato, o acesso ao manual está ali no chat, a gente pode baixar o manual para nossos celulares, né? E esse score de alerta, ele serve exatamente para dar uma noção para as pessoas quando internar a paciente ou quando encaminhar, né? Então, assim, é extremamente importante, eu acho que essa informação que a gente tenta passar, que a paciente tem que ser encaminhada ainda num score de alerta amarelo, ou seja, ela não tem ainda condições muito críticas em termos de suporte ventilatório. Né? Então, a frequência respiratória, a saturação do oxigênio, a temperatura, a frequência cardíaca, a pressão arterial, o sensório, tem que ser avaliados e se alguma desses parâmetros estiverem, já estiverem alterados, a gente tem que estar alerta e encaminhar para um hospital que tenha mais condições. Então, isso é super importante e a gente tem visto assim, reclamações de pessoal que está mais na periferia que não tem tido suporte realmente na hora da transferência. Então, as transferências têm atrasado por falta de suporte. E isso que a Rosiane falou, que nós talvez tenhamos que bater um pouco mais na solicitação aos gestores de ter uma infraestrutura de transporte melhor para essas pacientes. Aí a gente consegue, num hospital maior, receber um paciente em um estado melhor e dar condições de tratamento mais adequado, ter resultados melhores. Eu não sei se vocês vão querer comentar, não sei se a Leila vai querer comentar alguma coisa do quadro clínico ali. Acho que vamos deixar a Leila falar, a gente vai complementando, né, Leila? Você viu que eu pus lá o Mills, né, para mostrar para todo mundo, eu apresentei um pouquinho aqui na tela, e aí, conforme for, eu deixei os slides do manual abertos, eu vou mostrando. Mas do quadro clínico, você diz de como ela chegou? Não sei se quer discutir alguma coisa de conduta que poderia... Não, das condutas, eu da outra vez eu falei a mesma coisa, assim. Eu acho que ela tinha um quadro grave, eu concordo com o corticoide, mas uma coisa que eu venho batendo muito lá na UTI é que eu sou um pouco reticente, um pouco não, totalmente, com o início precoce desses antibióticos. Eu discordo disso, certo? Eu tenho batido demais. Lucas sabe o quanto eu reclamo disso, mas às vezes eu entendo a apreensão das pessoas que estão na triagem, mas nesse caso especificamente, ela tinha um quadro muito típico de síndrome viral, assim, ela não tinha nada que sugerisse uma infecção bacteriana. Ela tinha, inclusive, até um teste já mostrando que ela tinha um IgM positiva, né? Ela tinha uma história de síndrome gripal, e a ausculta dela, inicialmente, era uma ausculta limpa. Ela não tinha por que você achar que ela tinha uma pneumonia bacteriana. Inclusive, naqueles exames, Lucas, ela tinha 9.000 leucócitos, mas ela tinha uma linfopenia, né? Então, para mim, essa paciente, ela tinha uma
um Covid, e depois ela tem um SWAB positivo. Então, e eu estou dizendo que não foi nem o caso dela, eu não acho que isso tenha causado nada do que aconteceu com ela, tá? Mas nela não, mas você se lembra daquela outra paciente nossa que eu apresentei aqui e das outras que a gente tem neste momento, a paciente que está lá comigo, que você sabe, a traqueostomizada lá, está com bactérias multiresistentes, porque essas pacientes, todo mundo está iniciando antibiótico, e bateu no hospital, começa logo ceftriaxona com azitro, e isso é uma coisa que tem gerado muita infecção multiresistente depois mais lá na frente, né? Então, não é que eu sou, assim, não, nunca eu iniciei antibiótico, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso no manejo de antibiótico terapia. O corticoide, eu concordo, total, a gente tem evidência suficiente de que é algo, porque inclusive a gente sabe que muito da morbidade que a gente vai ter, ela é inflamatória. Então, a gente precisa de algo aí modulador dessa resposta. E aí, sobre o quadro dela, aí sim, eu tenho a falar o seguinte, que eu acho que é o maior problema que a gente precisa estar alerta nesse momento, que isso daí eu conversei muito com o Lucas sobre esse caso. Eu acho que talvez tenha sido a grande falha, assim. A gente vê que ela teve um quadro grave, ela já mostrava que estava grave, ela foi estubada, aparentemente fez assim uma melhorazinha, mas aí depois ela afundou de vez no 14º dia de doença. Então, eu acho que ela estava entrando na fase pior da doença. Então, talvez a grande falha aí, não sei, não vou dizer que, se ela está bem eu não vou estubar, mas a gente não pode tirar o olho delas nesse momento, porque é a pior fase que elas estão entrando, entendeu? Então, essa fase mais tardia da doença que a gente não pode achar que ela está melhorando e achar que já dá para dar alta da UTI, diminuir vigilância, entendeu? Eu acho que isso daí é algo que chama atenção e uma coisa que a gente tem observado muito. Essa paciente talvez tenha sido uma das que tenha aberto os olhos para a gente. Essa talvez tenha sido, infelizmente, a que pior desfecho teve. Porém, a gente teve várias pacientes que foram estubadas e que precisaram ser reentubadas. Quer dizer, elas inicialmente, aparentemente, estão melhores, são estubadas e depois falham a estubação e acabam precisando ser reentubadas e até ficam com um tempo de intubação até mais longo, alguns precisando de traqueostomia, que foi algo que a gente não via tanto na primeira onda, entendeu? Eu acho que isso que você está falando, eu vou voltar depois ao antibiótico, né? Mas isso é uma coisa que a gente, assim, o intensivista, né? A importância de ter o intensivista junto com o obstetra, porque a grávida é uma pessoa diferente de uma não grávida. Ela é mais inflamada, ela tem um risco maior de tromboembolismo, ainda mais que ela teve a hemorragia pós-parto, que já foi um agravo pior, né? Então, assim, eu concordo com você, porque eu fico pensando, por que essa paciente piorou? Ela piorou porque ela teve o quadro inflamatório, ele foi se intensificando, ela teve uma pneumonia secundária bacteriana, ela fez um evento tromboembólico pulmonar, né? A gente não consegue ter uma noção exata do que aconteceu, mas eu concordo com você que paciente grávida é uma paciente que a gente tem que ficar com 10 olhos abertos. Uhum. E os intensivistas não gostam das gestantes. Eles querem se livrar das gestantes, né? Eu falo que parece um saco de batata quente que eles querem soltar, porque, na verdade, é uma paciente que é diferente do habitual, assim como a gente não está tão ligado no intensivês, eles não estão tão ligados na gravidez, né? Porque não é uma paciente que vai tanto para a UTI, né? Então, eu concordo com você que eu acho que a extubação rápida é algo que a gente tem que realmente repensar. É preferível ficar um pouco mais, ou ficar um pouco mais na UTI, ou ter um cuidado maior para não ter que reentubar. E quanto ao antibiótico, eu não sei qual é, o Zé Geraldo depois também pode falar, lá para nós a gente coloca que se tiver uma suspeita é para entrar com antibiótico. Agora, o que está acontecendo é que o pessoal usa antibiótico 1, 2 dias, troca.
Um, 2 dias, troca. Sim, 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 Gente, também. E quando todo acabar... mundo suspeita também. O problema é esse, claro. No nosso protocolo se tem suspeita, claro. Mas aí parece que todo mundo suspeita também, né? É. E eu acho que assim, isso que você falou, que quando a paciente está em casa, não é para usar corticoide, não é para usar heparina, não é para usar antibiótico. Não Isso. é, a paciente em casa é para ser controlada. Eu vou telefonar para ela, eu vou perguntar Isso. se ela está piorando. Eu estou com uma paciente aqui que está me ligando e que eu estou escrevendo e que está com um quadro meio esquisitinho de dor de cabeça, né? Não, não é só dor de cabeça, estou com um pouquinho de dor de garganta. Aí eu falei, olha, a gente tem que pensar em Covid, vamos esperar 3, 4 dias. Ah, mas amanhã é Dia das Mães, meu marido comprou uma viagem, não sei para onde. Falei, minha filha, não está na hora de sair de São Paulo. O que é isso? O Dia das Mães é aqui, né? E as pessoas parecem que não entendem que o negócio está grave, né? Que, na verdade, assim, a gente tem que ter um olhar no meio da pandemia. Eu estou, até prova em contrário, é Covid, eu tenho que ficar num lugar para eu ser assistida, que o meu médico possa me ligar de manhã, de tarde, de noite, que, aliás, parabéns, Leila. Gente, que bonitinho que essa paciente foi avaliada a 1, às 3, às 5, às 7, às 9, né? Eu acho que isso é uma coisa, assim, que mostra o quanto o serviço é bem coeso. Zé Geraldo, quer falar algo? Não, perfeito. Assim, eu gostaria de reforçar a questão do antibiótico e iniciar essa discussão, que a gente tem visto realmente excesso de uso de antibióticos, em consequência a isso, um aumento da resistência bacteriana a vários antibióticos. E aí, quadros mais graves, no final, com mais difícil resolução, um uso de antibióticos muito precoce. Então, esse quadro me pareceu realmente... É muito fácil depois a gente pegar o caso clínico já terminado e depois ficar discutindo, né? Mas me parece que o quadro pulmonar dela era um quadro viral mesmo, um quadro de Covid. Ela tinha Covid mesmo. Né? E acho que o desfecho final dela tem muito mais a ver com uma embolia maciça, e talvez tenha acontecido, que faz parte da Covid também, e faz parte das complicações no puerpério. Né? Talvez uma tomografia, uma angiotomo, ali no final da terceiro pós-operatório ali, fosse interessante ter feito para tentar esse diagnóstico. Né? Porque a gente não sabe exatamente qual é a causa da morte dela, mas possivelmente tem a ver alguma coisa com uma embolia maciça. A dúvida que eu fiquei, na verdade, foi na indicação da interrupção dessa gravidez. Eu fiquei com uma dúvida, né? Se não, eu não teria entubado a paciente em vez de ter interrompido a gravidez. Então, se ela tinha uma dificuldade respiratória já com as medidas iniciais, eventualmente a gente podia ter postergado um pouquinho mais, né, a interrupção da gravidez. E a gente tem visto também que a interrupção da gravidez ela não tem funcionado tão bem na melhora da função respiratória como funcionava no H1N1. No H1N1, as pacientes tinham, naquela época, uma insuficiência respiratória muito importante, a gente retirava o nenê e, em questão de horas, havia uma melhora da função respiratória. E a gente não tem visto isso com as grávidas com Covid. Até o contrário, algumas das restantes acontece uma piora, como foi acontecido nesse caso aqui. Então, a dúvida que eu ficaria, nesse caso, é talvez não ter interrompido a gravidez e ter entubado antes, e, se necessário, interromper a gravidez depois de já estar entubado alguns dias. Então, é claro que isso é muito difícil de dizer isso agora, mas é uma decisão difícil de ser realizada. E vocês pronam as pacientes aí? Pronamos. A gente apresentou na outra apresentação da gente como é que a gente tem feito lá a questão da interrupção. Lá não, aqui, mas é porque eu não estou lá no IMIP agora, né? Eu estou em casa, por isso que eu falei lá. Mas aqui, né? A gente, inclusive, essa segunda onda, né? Que na verdade é uma continuação de um grande tsunami, a gente foi obrigado, depois dessa paciente, de outras, a gente foi obrigado a criar um fluxograma de interrupção.
E eu vou tentar resumir mais ou menos como é que a gente faz. Assim, a gente tem alguns problemas logísticos em relação a essa questão toda de interrupção e que levaram a gente a dividir mais ou menos, talvez diferente do que está sendo feito, e a gente tem outros resultados. Esse resultado particularmente foi ruim, mas a gente tem resultados bons também. Então, assim, quando é acima de 34 semanas, a gente não tem muita dúvida, a gente interrompe porque até a questão da mecânica ventilatória e tal, por causa do tamanho da barriga, né, e tudo, a gente realmente interrompe. Quando é abaixo de 24 semanas, a gente também não tem muita dúvida, a gente conduz como se não estivesse grávida, essas daí pronam à vontade, sem nenhum problema e tal. O grande problema é esse miolo, que aí a gente discute caso a caso, e vai depender de um conjunto de fatores, de como está a mulher, né, de como está a situação dela, né, de gasometria, de esforço respiratório, e de também qual é exatamente a idade gestacional, e a gente, se for muito mais para entre 24 e 30, a gente tende a manter uma conduta mais conservadora, e aí sim, se precisar, a gente prona. Mas, se for mais de 30 para lá, a gente tende a intubar e interromper. Por quê? Porque, veja, é uma questão logística mesmo. A gente tem a UTI da gente muito longe de onde fica o nosso centro obstétrico. E até a gente conseguir, por exemplo, se deslocar até lá, conseguir interromper, caso seja necessário, ela afundando, eu não estou nem falando por uma questão do bebê em si, mas para ela mesma, acaba que a gente teve algumas experiências muito terríveis até de cesarianas dentro da própria UTI, que foram situações, a gente faz também, entendeu? Se for necessário, mas que não é de todo o melhor a se fazer. Né? Se for necessário, a gente faz. Agora, na nossa experiência, por exemplo, recentemente a gente teve uma outra, que era 26 para 27 semanas, que a gente estava pronando, fazendo conduta conservadora, mas a paciente só fazia piorar, e aí a gente resolveu interromper. Essa foi, inclusive, interrompida na UTI. Interrompeu a gestação. Essa mulher teve uma melhora fantástica, e inclusive saiu logo depois, teve alta, já foi para casa, entendeu? Então, não foi uma interrupção pensando no bebê, foi pensando nela mesmo, entendeu? Então, eu não tenho ainda dados suficientes para dizer o que é que eu acho. Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai ter número suficiente para poder falar isso. Eu acho que essa resposta é uma resposta muito difícil, né? Eu acho que depende não só do estado da paciente, da criança, do serviço, né? Aqui na escola também, se eu tiver que fazer uma cesárea na UTI, ferrou, né? Eu vejo a Rosana e a Fernanda falarem lá da USP, que elas têm uma UTI e tal, é uma situação muito diferente da que eu vivo. Então, o que eu faço muitas vezes, Leila, é que eu vou para o centro cirúrgico, entubo e resolvo. Aí eu não sei se essa paciente de vocês, se na hora da cesárea eu já não teria entubado, não sei, né? Não, ela foi entubada na cesárea. Agora, veja, já aconteceu algumas pacientes da gente entubar e ela estabilizar e a gente não interromper, isso já aconteceu. Só que o grande problema é quando ela acaba instabilizando na UTI. Quando isso acontece, a gente não consegue trazê-la de volta para o centro cirúrgico, aí isso é bem complicado também, né? Entendeu? Não é por exemplo, se a UTI fosse no local da UTI obstétrica, que é onde eu fico, que é 2 andares acima, é um transporte tranquilo, mas lembrar que uma paciente dessa é uma paciente que fica em ventilação mecânica, dependente de altas doses, né, altas fios de O2, utilizando sedativos, utilizando bloqueador neuromuscular, são pacientes de difícil transporte. Então, acaba que se você põe essa paciente na UTI e, de repente, você tem que interromper a gestação por indicação dela mesmo, é uma paciente de alto risco, né? É difícil, assim.
né? Mas eu não estou dizendo, entendeu, José Geraldo, que é uma coisa assim que eu tenha certeza, mas por enquanto a gente discute caso a caso, entendeu? Não é um negócio que a gente diga assim, toda ela a gente interrompe. Cada caso desse, aí, Rosiane, no nosso cartaz lá do IMIP, a gente bota o nome de todas nós. Eu, Gláucia, Judite, Brena, Liana, então, Gabi Melo, todas nós estamos disponíveis, Lucas está aí, ele sabe disso, a gente está disponível 24 horas para discutir com todos os staffs, residentes. Chegou uma paciente que tem que definir, uma de nós vai discutir o caso e a gente vai decidir em conjunto, porque não são casos fáceis, né? Muito difícil. Eu aqui na escola, o telefone sempre acaba em mim, né? Mesmo que seja de madrugada, tal, né? Passa pela Evelyn, passa pelo Alan, mas na hora H, professor, achamos que tem que resolver o que a senhora acha, né? E eu falo que isso traz uma responsabilidade sobre os ombros muito grande nesse momento. Mas já tivemos pacientes, inclusive, que ficaram grávidas na UTI, tiveram a alta e voltaram, pariram com a gente depois, não foi, Luquinhas? A gente tem foto de todas essas fases delas, a gente já teve, entendeu? Mas a gente fica meio assim, cabreiro, como se diz por aqui, porque a gente tem esse problema. Eu queria muito ter uma possibilidade de monitorizar melhor, eu queria muito ter isso, eu queria ter uma UTI mais próxima, eu queria ter um residente de obstetrícia dentro da UTI Covid o tempo todo, eu queria, mas infelizmente... Vamos deixar o Zé Geraldo falar, que nós duas estamos falando muito, e ainda a Maria do Carmo está com a mãozinha levantada aqui faz tempo. Zé Geraldo, você manda agora. Essa é uma resposta do milhão, né? Assim, a gente não sabe quando é que tem que interromper ou quando é que tem que entubar. Né? Isso aí é caso a caso, vai ser discutido, mas sempre fica a dúvida, né? Depois que acontece a coisa, a gente fica naquela, o que eu poderia ter feito de diferente, né? Então, talvez uma coisa diferente que tivesse para essa paciente teria sido entubar e esperado o quadro clínico para ver se teria que interromper em seguida ou não. Claro que as condições físicas da UTI é uma coisa importante, né? A gente tem uma certa facilidade aqui de fazer procedimentos dentro da UTI, né? Uma UTI nova agora que nos facilita isso. Mas é sempre um questionamento, assim, qual é o momento de interromper a gravidez, né? Isso é caso a caso e, como a Rosiane falou, segue uma sequência de pessoas e alguém acaba tendo que decidir. Né? Isso aí é sempre um momento difícil de decisão. A gente tem uma pergunta ali em relação à traqueostomia, né? Do Paulo Ataíde. E, na verdade, a traqueostomia é utilizada depois de muito tempo de uso de intubação. Né? Então, é muito raro iniciar com a traqueostomia. Geralmente, são pacientes que estão de longa duração, com acima de 15, 20 dias de tubo, que começa a ter algum tipo de lesão. Nós tínhamos agora esse caso do ator que faleceu agora no Rio de Janeiro, ele fez uma fístula, né? Arterial para a traqueia com o uso do tubo. Então, foi uma grande complicação que ele teve que levou à morte dele. Então, para evitar esse tipo de coisa, às vezes se faz uma traqueostomia. A Maria do Carmo está com uma mãozinha levantada ali. Então, eu ia falar. Porque, assim, eu já vi que aqui no Rio Grande do Norte tem as mesmas dificuldades, acho que é em Pernambuco, né, que é a dificuldade, os estados são parecidos, né, Leila? O estado do Rio Grande do Norte tem só 167 municípios, eu acho que Pernambuco tem 256, se eu não me engano. Então, existe uma dificuldade muito grande de transferência de pacientes do interior para a capital. Primeiro, as condições, às vezes, nem sempre tem vaga nas UTIs, e sempre existe aquela briga, a regulação muitas vezes não funciona. Então, pelo menos aqui no estado, nós temos muitos problemas de transferência de pacientes. Embora que cada regional aqui tem um município polo com a UTI, mas a UTI não significa que ter UTI tem recursos humanos adequados, tem os insumos suficientes para atender essas pacientes. Então, gera essa grande dificuldade na hora de transferir também a paciente. A outra coisa também, a paciente melhorou um pouquinho, a rotatividade é tão grande,
e a falta de leitos, e que é a alta precoce da paciente. Melhorou, quer mandar a paciente embora. E realmente geralmente elas voltam com piora do quadro dela. Eu teve um óbito materno agora, que a regulação não deu vaga de UTI, porque a paciente tinha, o teste estava negativo, mas a paciente tinha toda sintomatologia de Covid, inclusive saturando 89%. Eu ainda estou indignada com esse caso que ocorreu aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu estou indignada mesmo. E, assim, realmente são essas dificuldades que, pelo menos, já vi que Pernambuco não é diferente do Rio Grande do Norte, nessa dificuldade de transferir pacientes do interior para a UTI, principalmente a gestante. É uma grande dificuldade. Para as outras patologias, até que se consegue, mas para a gestante com patologias, com comorbidade, é muito difícil. Então, é isso, Leila. Eu acho que tem que discutir isso, Rosiane, com os secretários, com os prefeitos, né, de melhorar esse fluxo da gestante para o atendimento nos hospitais ou na UTI de alto risco. Eu acho que eu já anotei isso aqui, né, que eu vou tentar colocar... Oi, Gláucia, agora que eu estou te vendo. Oi, Rosiane, tudo bem? Estou aqui. Olha, por incrível que pareça, é porque eu fico saindo da reunião que minha sogra acabou de falecer de Covid. Ai, meu Deus, Gláucia. Foi. Aí meu marido está na casa dela, porque deu Covid positivo, né, que deve ter pegado com ela quando foi transportar, e eu estou esperando o meu teste Covid novamente. Aí está uma situação de estresse. Mas, assim, falar assim, Leila e Lucas, né, agradecer pela apresentação e dizer que doutora aí do Rio Grande do Norte realmente tem dificuldade. Quando a gente começou a ser escolhido, né, o IMIP, para ser referência para a pandemia, então a gente se reuniu e a gente criou uma central de leitos interna, né? De transferência. Então, a gente pegou os plantonistas, as pessoas que não podiam estar em atividade e deixou remoto e criou essa central de transferência, que facilitou bastante, porque quando tem uma paciente de alta de UTI, como a regulação é interna para a própria enfermaria da gestante, isso agiliza o processo. Só que agora, com a demanda muito grande, então a gente tem tido dificuldade, porque são muitos pacientes, né? Então a gente não tem uma UTI reservada para a gestante. Então a gente não pode reservar vaga. Então, na verdade, no início a gente pensou em separar uma UTI para a gestante, mas não podia, porque se tiver leito vago tem que receber os pacientes. Aí, essa central de leito interna, de transferência, aí ela prioriza nossas gestantes serem transferidas para a própria UTI do IMIP, porque fica muito mais fácil, né? Leila dá o suporte, tem uma pessoa, a Natália, que é médica, que vai lá, Lucas, que passa, então melhorou, mas assim, realmente estamos muito angustiados, porque é como Leila disse, não temos, no último mês, 10 a 13 pacientes na UTI, gravíssima. E Glaucia, então, assim, é uma tristeza muito grande, né? Muito. E o Zé Geraldo começou essa reunião dizendo que vai piorar em junho, né? E pelo que está acontecendo na Índia, acho que nós vamos todo mundo assim... Está muito difícil, né, Glaucia? Eu sinto muito pela sua... a bichinha se internou quinta e, na verdade, eu digo, meu filho, ela descansou, porque 90 anos, né, assim, era uma lucidez que ela já tinha tido AVC, mas aí, quando o Covid chega, né, apesar de passar o ano todo isolada, mas chega um momento fragilizada, né? Pronto, mas eu acho que assim, o IMIP está muito de parabéns, né? Eu acho que esse caso mostra isso, que a paciente realmente demorou para chegar. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que sim discutir com os gestores e com o pessoal da base, insistir muito que quando a paciente está com falta de ar, ela deve ser encaminhada num transporte adequado, porque talvez se essa paciente tivesse chegado uns dias antes,
a história Com tivesse certeza. sido diferente, né? A gente tem essa sensação. Era uma paciente jovem, é uma paciente que deixou 2 crianças, né? Então, assim, quem está na base... Mas o bebezinho sobreviveu. O bebezinho Então, teve alta, né? Então, ela já tinha 2, ficou 3. Ficou 3. Eu achei que ela tinha uma e que essa era a segunda, mas então, desculpa. Depois, o que aconteceu no IMIP, eu acho que foi tudo certo, né? Até olhei na hemorragia pós-parto, fez o Belinte, né? Não sei se usou ácido tranexâmico também, deve talvez... Eu nem me lembro se tinha no prontuário, não me lembro. Que a gente sempre tem que lembrar que, além do Covid, tem outras coisas que a gente espera. Eu acho que, assim, a pandemia, para mim, foi ruim porque eu estou trabalhando muito mais e engordei. Eu acho que isso aconteceu com todo mundo. Eu estou muito triste que eu engordei. Além disso, eu não tenho jantar, amigo, festa, dança, orquestra, ópera. Mas se tem uma coisa boa, foram as reuniões, né, online, que possibilitaram a gente ter pessoal. Até a Leila deu uma aula no meu departamento, eu convidei ela. Isso foi uma coisa boa da pandemia, né? E acho que a possibilidade da gente atingir pessoas um pouco mais distantes, né? Então, quem está na base aprendeu o momento que leva. E a gente tem que lembrar que não é só Covid, as pacientes morrem também de hemorragia, também de hipertensão, como o Zé Geraldo fala, de infecção, e que talvez este modelo venha a ficar para a gente diminuir morte materna, porque o que a gente está fazendo aqui é tentar uma discussão de evitar a morte materna, né? O final foi muito duro, né? Eu imagino como vocês devem ter ficado. Eu acho que o Zé Geraldo está certo, né? Ou teve uma pneumonia, porque ela teve um aumento de leucocitose e tal, ou foi uma embolia, que faz parte mesmo do quadro, né? E aí não deu certo, né? Ela foi a óbito, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar em todos os pontos para, numa próxima, não acontecer a mesma coisa, né? Uhum. Zé Geraldo quer falar algo? Não, perfeito. Cada caso a gente tira uma grande lição, né? Acho que a maior lição daqui é a questão da checada da paciente. Então, a questão da paciente se orientada a procurar uma unidade básica de saúde o mais precoce possível, da unidade básica de saúde encaminhar para um hospital preparado. E eu gostaria de relatar um pouco do que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente está com um governador muito progressista aqui, e ele aumentou muito o número de UTIs no estado, e não só na capital. Então, nós estamos com bases no interior do estado muito fortes. Então, não há necessidade do interior do estado encaminhar para Porto Alegre as pacientes, porque se montou grandes UTIs em Santa Maria, em Pelotas, em Rio Grande, Caxias, Bento Gonçalves. Então, em cidades polo do estado, em vez de investir na capital, o estado investiu muito nessas UTIs em cidades médias e grandes. Né? Então, isso é algo também que para os gestores a gente pode tentar passar, que a gente tem que dar condições logísticas. Né? Se é muito longe, não adianta ter um transporte, eu tenho que ter algum local que as pacientes perto podem chegar. Acho que é custo, mas é um custo que deixam vidas presentes. Né? Eu acho que a mortalidade de uma mãe dessas é uma tragédia. Né? Uma família, um futuro que acabou, né, para a família inteira. Né? A gente sabe da história que vai acontecer com essas crianças e com essa família, que normalmente acontece. Então, esse investimento tem que ser feito pela sociedade. Então, cada caso a gente sempre aprende alguma coisa. E acho que isso é assim, o nosso papel, eu sempre falo que eu sei medicina, obstetrícia, mas eu sou uma péssima gestora, eu não sou uma boa gestora, né? Mas eu tenho um chefe de departamento, que é o Davi, que está fazendo um super bom serviço, eu falo que eu posso me matar, né? Mas se ele não trabalhar direito, o meu trabalho se esvai, porque eu consigo ajudar 1, 2. E quando o gestor é bom,
ele faz isso que o Zé Geraldo está falando, que deixou a gente com muita inveja, né, de ter um sistema no Brasil que realmente possibilitasse atendimento mais próximo, né? O Lucas não falou nada, Lucas. Você ficou inibido com a gente. Mulher fala muito, você sabe, né? Você já deve estar acostumado aí, né? Na verdade, a gente tem tido um grande desafio, né, com todas as pacientes da gente, e Leila, tem sido realmente avaliar cada caso, e o que a gente tem percebido de fato é que temos que começar realmente mais tardiamente, e, na verdade, segurar o pé no freio com relação à antibioterapia, logo de cara na entrada. E o que a gente, no começo da pandemia, era resiliente no sentido de pedir para essas pessoas segurarem mais antes de ir para a assistência, a gente talvez agora esteja fazendo o inverso, né? Pedir para que essas pacientes, essas gestantes que têm uma reserva menor do que a paciente não gestante e tudo mais, que elas procurem mais urgente a qualquer sinal de alarme, assistência, para que a gente possa recebê-las mais precocemente possível. E com relação à interrupção, é isso, é muito difícil de assegurar alguma informação precisa do que é certo e o que é errado. A gente vê algumas pacientes que são interrompidas com desfechos muito bons e outras nem tanto, mas assim, o que a gente tem percebido é que a questão mecânica mesmo, de expansão torácica e tudo mais, pela gestação avançada, a gente tem ajudado essas pacientes com relação à função pulmonar. Então, isso tem nos resguardado, de certa forma, a indicar interrupção nesses momentos com a gestação um pouco mais avançada ali no pré-termo tardio ali, 30, 32 semanas, talvez a gente tenha sido um pouco mais intervencionista nesses momentos, mas é sempre avaliando cada caso. Já tivemos pacientes que tiveram ali 33, 34 semanas que a gente não interrompeu, e esses pacientes estão em casa hoje com seus filhos, mas foram interrompidas no termo. Então, assim, é muito difícil a gente precisar algum tipo de protocolo nesse sentido. Eu acho que Lucas ele vai acabar sendo um residente de GO e Covid, porque o que ele vê de paciente Covid. o microfone está fechado. O microfone fechado. Não, o que eu estou falando é que, assim, acho que todos nós acabamos tendo que aprender intensivez, covidez, né? E é isso, né? Mas acho que quando as coisas chegam, eu sempre, quando eu estava fazendo, na época da Zika, que eu estava fazendo o congresso da SOGESP, que eu estava pensando na grade científica, eu pedi para o Celso Granato falar de todas as arboviroses, né? O que a gente deve esperar que vai vir ainda pela frente, né? Então, eu acho que o obstetra é uma pessoa que tem que estar se preocupando com o que está acontecendo, né, nesse momento, né, com o que aconteceu no passado e o que vai acontecer logo depois, porque entrou chikungunya, entrou zika, entrou dengue, vai entrar febre do Nilo, vai entrar outras arboviroses. E o Covid, quer dizer, talvez eu não veja outra pandemia, né, mas eu lembro que logo que começou o Covid, eu convidei o Braga, que é presidente. Ele é presidente, ele está como coordenador, diretor do DAPS, mas ele é presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina, para vir falar aqui na escola da história das pandemias. E a gente vê que não vai parar nessa pandemia, né? Essa está muito extensa. Eu acho que a última pandemia grande, que foi a gripe espanhola, o mundo demorou 5 anos para voltar ao normal. E nós estamos caminhando para uma dificuldade socioeconômica muito grande, que o país está, além de sofrer todas essas mortes, né, de ter um problema socioeconômico que vai perdurar muito e vai atrapalhar a saúde de muita gente. Então, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que lutar pelas nossas gestantes, né, e acho que nós estamos aqui para isso. Então, eu queria muito agradecer ao Lucas, foi muito bom a sua apresentação de caso, agradecer a Glaucia e a Leila
e dizer que a gente admira muito o trabalho que vocês fazem no IMIP, né? E agradecer ao Zé Geraldo, que é um parceiro que está aqui com a gente nesse GT, e a Maria do Carmo, que é uma presença sempre muito agradável, né? Acho que faz 1h30, 1h15 que a gente está conversando. Se alguém quiser fazer algum comentário, senão a gente se despede. Rosiane, você esqueceu a gripe aviática na década de 50. Eu estudava interna no colégio, tive a gripe aviática interna no colégio lá em Caicó, que é uma cidade onde tinha um colégio de freira que as meninas que estudavam interna, quem morava na zona rural. E foi bem a gripe aviática naquele tempo. Eu não sei se tinha gestante, porque eu tinha 12, 13 anos de idade, mas teve essa epidemia. O doutor Geraldo deve lembrar disso, se teve a gripe aviática no ano de 1950, na década de 50, por aí. Então, foi muitas epidemias que nós iniciamos, né? Então, eu não lembro, porque eu não estava ainda, não existia nessa época. Pois é, eu tenho 12, 13 anos, realmente eu venho da década de 40, de 1944, então nasci no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Zé Geraldo, quer encerrar, então? Não, também preciso agradecer a presença de todos, especialmente do Lucas, da Leila, né, que fizeram uma apresentação, acho que maravilhosa, hein? E a gente tem uma admiração muito grande pelo IMIP também, pelos trabalhos que vocês produzem, acho que tem uma qualidade muito boa. E são casos difíceis, a gente também tem nossos casos difíceis aqui, acho que está longe da gente terminar essa história. Vou concordar com a Rosiane, na gripe espanhola foram 4, 5 anos, a gente está caminhando talvez por um pouco menos de anos, mas não vai ficar nesse ano, acho que nós vamos mais um tempinho ainda com essa pandemia e com alguns casos complicados aí. Mas acho que muito bom. Então, acho que vamos dar um tchau para todo mundo e fica a semana que vem aí. Até. Nossos novos casos. Gente, quem puder, por favor, preencha a ficha de presença, tá? Que está aqui no chat, tem cá a lista de presença, por favor, coloquem, né? A gente vai ter que prestar contas dessas atividades, vai ser muito importante se vocês puserem. E eu estou tentando ver se a gente consegue os certificados que aí irão para quem preencher a lista de presença pelo e-mail, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer enorme, minha tarde ficou melhor conversando com vocês, tá? Apesar do caso ser muito triste. Um beijo a todos, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau, um abraço.